Como será lá em cima, né? Como será aquela glória? Um pouquinho só que eu senti aqui, irmão. Nossa irmã Priscila começou a cantar esse hino e a gente aprofunda e você sente aquela coisa gostosa. Imagine aqui, nós estamos aqui ainda. Imagine lá a glória, como não vai ser. Aleluia. Isaías falou que os anjos não paravam de falar santo. Santo. A glória é tão grande, irmão, que com esses olhos terrestres nós não conseguimos nem fazer uma dimensão de como é. Aqui nós não aguentamos. Outra coisa importante que a nossa irmã Priscila falou é que às vezes nós, por algum motivo, ou no caso dela estava de licença, mas nós até mesmo por cansaço nós ficamos em casa, mas quando bate aquele desejo de adorar a Deus, eu quero ver segurar o crente salvo. Não segura o crente salvo, aquele que é escolhido, que é aquele que é destinado a morar no céu. Na hora que chega a vontade de ouvir uma palavra, de cantar um hino, de sentir a presença de Deus, ele vai procurar uma igreja, vai procurar um lugar, porque o salvo, ele se alimenta da palavra de Deus, ele se alimenta dos cânticos, da glória de Deus, porque aonde ele estiver, em 2 ou 3 ele está. Irmão, as horas já estão um pouco avançadas, nós não temos motivo para ir muito além, porque Deus já falou nesta noite, Deus já falou através dos cânticos, de tudo que foi falado aqui, e tenho certeza que cada um já pegou, mas vamos ler a palavra de Deus, irmão. Eu vou ler, os irmãos só acompanham, e eu vou ler aqui em Mateus, no capítulo 14, e o versículos 22 até o 36. Vou ler alguns versículos e depois a gente vai comentar um pouquinho aquilo que o Espírito Santo me tocou para falar para vocês nesta noite. Diz assim a palavra de Deus: E ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar. A parte, chegado já a tarde, estava ali sol, e o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à 4ª vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os seus discípulos, vendo-o caminhando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhe falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, e não temas. E respondendo-lhe Pedro, disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem, Pedro. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo e começou a ir para o fundo. Clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, calmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. E tendo passado para outra banda, chegaram à terra de Genezaré. E quando os homens daquele lugar o conheceram, mandaram por todas aquelas terras em redor e trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos e rogaram-lhe que ao menos lhe pudessem tocar a orla dos seus vestidos. E todos os que tocavam eram curados. Aleluia. Nossa narrativa é uma narrativa muito importante. Nós lemos o versículo inteiro e aqui nós vimos que Jesus, anterior a esta passagem, ele quis assim tirar tipo uma
umas férias com seus discípulos e foi para um lugar que ele pensava estar ali a sós com o discípulo, porque ele estava numa maratona muito grande de pregar para várias multidões, multiplicava pão, curava enfermo, ensinava. Ele e os seus discípulos, irmão, não parava, porque a palavra de Deus diz que vinha muita gente com ele, era multidões e multidão. E Jesus foi para este lugar, e logo que ele chegou lá, já estava ali uma grande multidão, porque o povo descobriu que Jesus ia para aquele lugar. E ali, Jesus vendo aquela multidão, uma multidão muito grande, ele teve compaixão daquela multidão. E começou ali a ensinar, começou ali a curar aos seus enfermos, expulsar os demônios. E aqui nós vimos mais para trás que os seus discípulos falavam: Senhor, a multidão é grande e nós não temos aqui como dar comida para esse povo. Dispensa este povo para ele ir pela cidade e procurar comida, comprar comida. Mas Jesus disse: não, nós vamos alimentar essa multidão. Mas aí nós vemos aqui, irmão, não vou entrar nesse detalhe, só para nós chegar lá, aonde nós vimos que aqui aconteceu a primeira multiplicação dos pães, né? Que ali tinha um moço que tinha 5 pães e 2 peixinhos, e Jesus, através desses 5 pães e esses 2 peixinhos, ele alimentou mais de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, e ainda sobrou. E a palavra de Deus diz, agora eu vou entrar aonde nós lemos, irmão, que Jesus, vendo aquela multidão, deu comida a todo mundo, curou, fez maravilha, ele ordenou. A palavra diz que ele logo ordenou aos seus discípulos entrasse no barco e fosse adiante para outra banda, enquanto ele despedia a multidão. E depois que ele despediu a multidão, ele subiu ao monte para orar. E o discípulo foi embora do outro lado, e a palavra diz que Jesus foi orar. E aqui diz que na 4ª vigília da noite, irmão, que é de 3 a 6 horas da manhã, Jesus avistou o barco muito longe já, e ali estava uma grande tempestade, uma ventania, e a palavra diz que os discípulos estavam atemorizados. A palavra diz que os discípulos estavam com medo já a noite inteira praticamente, porque os discípulos foram à tarde, irmão, no finalzinho da tarde, foi que Jesus ordenou para eles ir nessa caminhada, e já era aqui 3 horas ou mais, né, que a 4ª vigília é de 3 às 6. E nós vimos que Jesus, vendo aquele discípulo longe, naquele sofrimento, ele foi ter com os seus discípulos. Aleluia. E a palavra de Deus diz, como nós vimos aqui, que ele foi por cima do mar. Porque, irmão, tudo é possível para Deus, porque ele criou o mar, ele criou a terra, ele criou o vento. E a palavra diz que ele foi caminhando por cima das águas. E o discípulo, irmão, já estava naquele temor de vento, de ondas muito forte, e ele viu Jesus de longe. Pode ser que quando um raio clareou, eles viram aquele homem por cima das águas, ele falou: meu Deus do céu, é um fantasma. E agora que o negócio vai piorar, porque tinha uma lenda de fantasma naquela época, e começaram a gritar mais com medo ainda. E aqui nós vimos Jesus dizer: não temas, sou eu. Nós vimos glória aqui, a Deus. Jesus disse, porém Jesus falou logo dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temas. E aqui, né, nós vemos que no meio de todos aqueles discípulos, Pedro se exaltou e disse: Senhor, se é tu, manda que eu vá ter com o Senhor. E Jesus disse: vem, Pedro. E nós às vezes também não somos diferentes de Pedro. Nós queremos, nós duvidamos, nós não acreditamos que aquilo vai acontecer. E nós vimos que Jesus falou: vem, Pedro. E nós vimos que Pedro, descendo do barco, ele começou a caminhar por cima das águas, mas começou a afundar. Oh Deus. E não é diferente conosco nos últimos dias, em nossas vidas. Nós começamos algo com uma fé,
com uma certeza que aquilo vai dar certo, e daqui a pouco nós começamos a duvidar, irmão. Jesus. Nós vimos que Pedro não começou logo a afundar quando ele saiu do barco, porque naquele momento ele estava cheio de fé, ele estava cheio de coragem, ele estava cheio de certeza que tudo ia dar certo, que ele ia chegar para Jesus, mas a palavra diz que soprando o vento, o que é o vento? As ondas balançando são os problemas das nossas vidas. Desta maneira, Senhor. Aqui, irmão, as tempestades, as ondas, o vento, são as tribulações da vida que às vezes nos aflige, nos confronta, né? E nós não temos aí coragem mais de caminhar, não temos força. Isso aqui, irmão, tudo que Jesus deixou escrito é exemplo para nós. Naquele momento que Pedro desceu do barco, ele caminhou normal, ou talvez ele caminhou igual nós caminhamos por esse chão. Mas quando ele viu o vento, a tempestade, as ondas balançando, ele teve medo e começou a afundar. E muitas das vezes, irmão, começamos a afundar. Tem muitos que afundam e afundam e afundam e talvez nem volta mais porque a sua fé é pouca. Mas aí, irmão, naquele momento nós vimos que Pedro, o que foi que ele fez? Ele gritou: Senhor, salva-me. Glória a Deus. Então, nesses momentos, irmão, devemos pedir socorro a Jesus, porque ele estendeu a sua mão. Aqui nós vimos, irmão, e respondendo-lhe Pedro, disse: Senhor, se és tu, manda que eu vá ter contigo. Ele foi ter com Jesus, mas aí mas sentindo o vento forte, teve medo e começou a ir para o fundo e clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: Homem de pouca fé, por que duvidas? É o que eu acabei de falar, irmão. Muitas vezes nós duvidamos. Irmão, não duvide. Aquilo que você pôs na mão do Senhor, aleluia, aquilo que você está pedindo, esta bênção vai chegar no glória ao teu nome para sempre, meu Deus. Não duvide. Pede fé a Deus, que Deus vai aumentar a sua fé. Porque, irmão, se nós for olhar para as dificuldades, o acontecimento do dia a dia, nós vamos começar a afundar. E o que é a tempestade? A tempestade é uma doença, talvez é um problema, é mandado de um emprego, é um falecer de um ente querido. Talvez você vai no médico numa consulta de rotina, e aí o médico fala que é um problema mais sério. Isso é a tempestade da vida. E é neste momento, irmão, que devemos agarrar na mão de Jesus e dizer: Jesus, tem misericórdia de mim, salva-me. Aleluia. Jesus, ele deixou que os discípulos fossem por um bom período sozinhos, lutando naquela tempestade, mas a palavra, como falou aqui, que chegando lá, ele entrou no barco e acalmou aquela tempestade. Desta maneira mesmo, Jesus. Ele deixa, até Jesus deixa, irmão, que passamos por um bom período para provar a sua fé, para provar a minha fé. Ele deixa que nós passamos por momentos difíceis, por dificuldade, mas tudo isso, irmão, você está sendo fortalecido. Tudo que passamos, meu irmão, é para tudo que vem. A palavra diz que tudo que vem sobre nós é para que nós nos fortalecemos. Amém. Para que nós fique forte, para quando vir uma prova maior, você saber: ó, naquela vez eu passei, eu vou passar dessa também. Porque Jesus, irmão, ele está sempre com a sua mão estendida. A Bíblia fala que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e nem os seus ouvidos agravados para que não possa ouvir. Devemos fazer a nossa parte. Glória a Deus. A parte de Jesus, ela é uma parte que ela já está feita. Eu sei que muitos de nós aqui, irmão, já colocamos algo nas mãos de Jesus e falamos: eu não vou conseguir, porque eu não tenho força, eu não tenho coragem, eu não consigo. Irmão, para de dizer que você não consegue, porque o teu Deus, ele te dá força, ele te fortalece,
Ele te dá coragem, Ele te dá sabedoria para você conseguir. Todos nós, irmão, aqui temos problema que nós achamos que não vamos conseguir. Mas eu te digo nesta noite, em nome de Jesus, você vai conseguir. Simplesmente, irmão, temos que pedir fé a Deus. E aí nós vimos, irmão, que quando Jesus chegou naquele outro lado, o povo mandou chamar nas cidades circunvizinhas todos aqueles que estavam enfermos. Jesus curou a todos. A palavra de Deus diz aqui que foram muita gente que Jesus curou no seu ministério aqui. A Bíblia fala, se fosse escrever tudo que Deus fez aqui, nem todo livro do mundo, o que Jesus fez, daria e nem caberia. Foram muitas curas. E nesta noite, a palavra de Deus é esta: é que Deus está no controle de tudo. Aleluia. Deus está no controle da sua vida, Deus está nos teus negócios, nos teus propósitos, nas tuas atitudes. É só você colocar Deus em primeiro lugar em tudo que você vai fazer. Eu sei que às vezes somos rebeldes, achamos que nós que vamos fazer, mas nós não podemos nada, irmão. Tudo está nas mãos de Deus, todo o poder é dado a Ele no céu e na terra. E no momento em que nós aceitamos já Jesus e entregamos as nossas vidas a Jesus, temos que confiar. Temos que confiar, temos que ter fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E aqui, irmão, eu escrevi que nunca alguém em outrora tinha visto uma pessoa andar por cima das águas. É por isso que os discípulos ficaram atemorizados daquele jeito, porque ninguém nunca tinha visto. Aquilo era um fenômeno. E aí tinha uma lenda de fantasma, acho que tem até hoje lá para aqueles lados. E eles falaram, é um fantasma. E Jesus disse, não, sou eu. Tem ânimo, porque sou eu. Então muitas das vezes acontece algo inesperado em sua vida que você fica atemorizado. O que é isso? É Deus trabalhando. Já aconteceu algo em minha vida que eu falava assim, Senhor, não dá nem para explicar, eu só entendo isso porque eu conheço o teu poder, eu sei que o Senhor trabalha da forma que o Senhor quer, mas é inexplicável. Talvez não é coisinha pequena, mas tudo isso, se você vai juntando, você fala assim, ó, realmente Deus está comigo, porque é pequeno isso, mas deu certo, porque eu fiz assim, e no final deu tudo certo. Só para completar para os irmãos, quando eu comprei a minha laje lá da casa que eu estou construindo em Padre, eu estava sem dinheiro, né? E o caminhão tinha que ser 8 metros de laje, e eu não tinha dinheiro para comprar 8. Eu falei, eu vou comprar 7. Sobrar um pedacinho, eu falo, depois eu compro cimento e bato lá nos meninos na mão. Primeiro, eu estava comprando na mão de um cara lá em Osasco, e ele falou, rapaz, é muito longe isso aí para você. Eu vou te falar um lugar que é pertinho aí. Aí o cara me indicou um lugar e eu fui procurando. Quando eu vi, era quase do lado do meu negócio lá, da minha casa. Eu falei, é bênção de Deus. E aí, eu comprei 7 metros. Aí no dia que os caras vieram trazer o caminhão, eu falei, preocupado de não dar. Eu quase falava pro cara, põe mais fininho aí para ver se dá. Aí o cara chegou, o cara botava concreto à vontade com aquela madeira, eu com medo de acabar. Eu falei, Jesus, eu confiei que vai dar. O cara veio de lá para cá, quando chegou lá no final, eu falei, vai acabar bem ali. O cara chegou, passou dali, ainda falou assim, tem algum buraco aí na rua para ele sair jogando esses concretos? Jogou um monte lá para calçar. Eu falei, glória a Deus, Deus é fiel. E a mulher ainda fez, irmão, um bom preço para me pagar parcelado. Por quê? Deus, Ele age na sua fé. Aleluia. Quando eu fui fazer a cirurgia do coração, o cara falou para mim assim, é lá no Mandaqui. Mandaqui é bem longe, né? Você conhece Mandaqui? É depois de Santana para lá. Eu falei, tá bom, eu vou lá. Aí quando eu cheguei lá, o hospital estava reformando. O cara falou, aqui não vai dar para você fazer.
Vou te mandar para um lugar muito longe, complicado para ir, que não vai ser ruim para você. Aí eu falei, onde é? Ele falou, Avenida Sabará, Hospital Marividas. Eu falei, glória a Deus, toda honra e toda glória seja dada ao teu nome, Senhor. Deus mandou eu aqui para pertinho de casa. Meu irmão, são coisinhas pequenas que a gente vai juntando e você vê a mão de Deus, Ele age a seu favor. Aleluia. Glória a Deus. Tudo que você fazer, coloca Deus na frente, que Deus vai fazer no tempo certo, da maneira certa, do jeito que Ele quiser, mas não temas. Aumente a sua fé. Jesus falou, homem de pouca fé, temos que ter fé. Por que temos que ter fé? Porque o Deus que nós cremos não é um médico, não é um advogado, um homem igual a mim. Ele é um Deus que fez você, que fez o mundo, que fez a terra. Então Ele pode todas as coisas. Eu não posso, irmão, não posso fazer quase nada, mas Deus, Ele pode tudo. Glória a Deus. Ele manda coisa para você o dia inteiro que você não presta nem atenção. Deus, Ele diz, se não fosse a mão de Deus sobre a nossa vida, nós não estaria nem vivo. Deus, desde o momento que você acorda, ou mesmo dormindo, a gente fala quando acorda, quando está dormindo também, Deus, Ele está trabalhando a seu favor. Não vai faltar nada na tua vida, não vai faltar nada na tua casa. Teus propósitos vai ser realizado, porque Deus é fiel e justo. E outra coisa, irmão, não dê ouvidos a palavras negativas. Às vezes chega a pessoa com aquelas negatividades, que não sei o que, fala, irmão, eu creio no Deus que tudo pode. E se Ele pode, eu posso também, porque Ele diz, aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e a fará maiores ainda. E eu creio nisso. Glória a Deus. Eu creio nisso. Ele fará a esse monte, precipita-te daqui e cai lá no mar e vai cair, porque Ele te dá todo o poder. Então, irmão, que nessa noite não vamos prolongar mais. Aleluia, aleluia. Nós estamos ali 9h15. Que Deus abençoa, que Deus continue abençoando o nosso trabalho, nossa igreja, e que cada um comece a colocar nos seus corações o verdadeiro desejo de fazer mais por essa obra, porque essa obra ela não é nossa, irmão, essa obra é de você, é de Deus. Mas nós estamos aqui, Deus chamou você aqui, porque Ele quer que você faça algo para Ele através dessa obra. Tá bom? Vamos continuar orando e trabalhando, né? O hino que nós cantamos hoje fala trabalhar e orar. Trabalhar e orar. Não pode ser só trabalhar, tem que ser um conjunto. Que Deus abençoe. Eu agradeço a rica oportunidade em nome de Jesus.